Meus amados, eu tenho a plena convicção do que vou falar. Pela misericórdia de Deus, quem é cristão sabe que nós cultuamos a um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que sem nenhuma soma de dúvida, Ele está nessa noite aqui. Eu queria que você sentisse nessa noite essa presença, que você pudesse nessa noite, pela fé, entregar a sua vida realmente a Ele, aquele que vive pelos séculos dos séculos, o imortal, aquele que fez as nossas vidas, traçou os planos, e de cada pessoa deste mundo tem os cabelos contados. A palavra de Deus diz que Ele sabe quantos cabelos há em cada cabeça. Oh, precioso Deus. Aleluia, Jesus. 145, eu só quero louvar uma estrofe que diz: a minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece, sedenta de amor. meu consolo na aflição, você plena na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, que te só recebe vida e amor. Amém. Glória a Deus, Livro glória a de Êxodo, Deus. capítulo 12. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui não se fala de Santa Ceia, certo, meus amados? Êxodo, capítulo 12, diz que o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e nas vigas da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão sem fermento, sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim, com vossos cintos na cintura, vosso sapato nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é
a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Podem sentar, meus queridos. Meus amados, houve um período na história em que o povo de Deus, ou a nação de Israel, ela teve cativa por aproximadamente 400 a 430 anos. E Deus resolveu tirar esse povo da terra do Egito. A Bíblia diz que o rei não permitia a saída do povo. E houve aquele confronto entre Deus e o faraó, onde Deus envia as pragas sobre aquela nação. Na 10ª praga que Deus envia sobre aquele povo, era para matar o primogênito, ou o primeiro filho, ou o primeiro animal nascido entre os animais, dentro daquele país. E uma das determinações que Deus deu para o povo de Deus que estava lá, era que eles matassem um cordeiro ou um cabrito e passassem o sangue nos umbrais das portas, nos portais, para que os irmãos compreendam melhor. E na noite em que o anjo destruidor viesse, na casa que tivesse o sangue nos portais, daquela casa não morreria ninguém. E assim o povo de Israel obedece à ordem de Deus. Só que os israelitas, eles não têm, digamos assim, esse entendimento de quem de fato é Deus e que Deus vai cumprir realmente com o que promete. A Bíblia diz que naquela noite, irmãos, o anjo que veio para matar os primogênitos, matou dos primogênitos dos animais e das pessoas que não haviam o sangue na porta, inclusive o filho de Faraó. Foi grande a mortandade naquela noite. Mas para o povo de Deus, ninguém morre. Por quê? Porque eles obedeceram à voz de Deus, e naquela noite, aonde havia o sangue nos portais, nas portas, o anjo passou por cima. E Deus dá uma ordem, irmãos, aos israelitas, que eles ministrem a partir daquele dia o livramento de Deus, que Deus deu a eles, que é a Páscoa. E uma das coisas que eu acho interessante é que a maneira como eles deviam comer aquela Páscoa era preparado para sair fora, era preparado para viajar. A Bíblia diz que eles estavam todos no ponto de saírem às pressas. É tanto que os 3 símbolos principais da Páscoa é o cordeiro, os pães ázimos e as ervas amargas. Lembrando que esse cordeiro que era imolado, que era morto nessa época, é uma figura de Cristo que posteriormente seria dado também em sacrifício. A palavra de Deus relata, meus amados, que os pães ázimos era porque Deus tinha pressa, né? Deus tinha pressa na saída daquele povo. Daqui o Vitor Souza, o pastor Almir, quanto tempo o senhor levaria para, se daqui a massa, quanto tempo o senhor me entrega 200 carioquinhas? Só a massa no saco aqui, você vai botar para ela levar dentro desse período? 3 horas. Está entendendo? E Deus estava dizendo para eles: eu quero que seja feito assim, os pães ázimos, a massa não vai levedar, não há tempo. É o sinal que Deus tem pressa em tirar as pessoas do Egito. Bem, sucede que os irmãos ou os israelitas cumprem com esse ritual que Deus pediu e eles saem. Isso aqui, irmãos, o interessante aqui é que não dá para saber o certo, mas é mais de 800 anos depois que Jesus vai vir. Esse povo vem, irmão, para uma terra chamada Terra de Canaã, a terra prometida por Deus. E ali eles ficam
fixam residência ali, porque havia sido a terra que Deus havia prometido. Passam-se os anos, vêm os reis, os primeiros reis, Saul, Davi e outros. Chega o tempo em que essas coisas vão se cumprir literalmente, que é o tempo que vem o Messias, o Filho de Deus, o ungido. Aquele que João Batista, quando viu, disse: "Aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." A Bíblia diz, irmãos, que eu queria que você abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 26. Eu quero uma pessoa com o microfone para ler para mim, que eu não vou aguentar ler direto. Capítulo 26 de Mateus, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Que festa é essa? A Páscoa. Era 7 dias. No 7º dia se ministrava a Páscoa, a ceia, né? E Mateus está registrando assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, Jesus está lá com seus discípulos. E uma das perguntas do discípulo é: onde comeremos a Páscoa? Jesus disse: vão à cidade. Vocês irão encontrar um homem com um cântaro. Segui-o. Quando eles vão para a cidade, irmãos, eles encontram um homem com um cântaro. Não tem como saber biblicamente o que aquele homem era de Jesus. Se era um amigo íntimo, o que ele era. O que a Bíblia registra é isso, sobre esse homem, nada mais. E aquele homem tinha um cenáculo, ou um cenário preparado para que a Páscoa fosse feita, ou ministrada, ou realizada ali por Jesus Cristo e os seus discípulos. No livro de Lucas, no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 26, o Vitor vai lendo para mim, por favor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Para aí. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. Com cordeiro, os pães asmos e ervas amargas. Jesus é judeu, meus amados, e a festa é do povo judeu. Então Jesus está comendo essa Páscoa com os discípulos. Só que no meio, digamos assim, da refeição, Jesus quebra a refeição e eles voltam toda a atenção para Jesus Cristo. Versículo 27, pessoas. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Glória a Deus. Vitor Souza, pega Lucas capítulo 22. Meus amados, entenda isso aqui, ó. Jesus está comendo a Páscoa com os discípulos. E no meio da refeição, Jesus toma essa decisão aqui, interessante demais. Jesus vai, digamos assim, a partir daquele dia, os seus discípulos têm outra visão sobre o que é se reunir para tomar ou comer o pão e tomar o vinho. Não mais como Páscoa, mas agora como a ceia do Senhor. A partir daquele dia é instituída a ceia do Senhor. Não é mais Páscoa para os cristãos. Lucas 22, versículo 1. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Viu? A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. E Jesus estava lá. Versículo 19 e 20, pessoas. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês.
Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Glória a Deus. Agora dá para se entender porque Jesus disse assim: eu desejei muito ter esse momento com vocês. Porque até então eles estavam preparados para a terceira Páscoa de Jesus Cristo com eles. Mas só que essa foi diferente. Houve um momento em que Jesus, no meio da refeição, disse: pega um pão, parte e diz: esse é o meu corpo, que é repartido por vós. Em seguida ele pega o vinho e diz: esse é o meu sangue. Para os discípulos que estavam ali compreenderem, irmão, perfeitamente, eles entendiam: se de fato ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi imolado para ser comido na Páscoa não será mais, porque ele vai dar a sua vida no lugar daquele Cordeiro. E a palavra de Deus é interessante, meus amados, porque Jesus faz essa, entre aspas, conta essa parábola para os discípulos, mas a partir daquele momento vai começar a via cruz, ou seja, o sofrimento de Jesus Cristo. Ele é preso, a Bíblia diz, relatando a sua trajetória para ser crucificado, que ele vai sofrendo açoites, humilhações, escárnios. E a palavra de Deus diz, irmão, que era chicoteado até ao lugar onde ele ia ser crucificado. Ele levava uma parte da cruz, que se eu me falo agora, o pastor falou há um bem pouco tempo que era um pastíbulo, né? Pastíbulo. E era interessante, meus amados, que cada vez que ele era açoitado, cada chicotada causava terríveis feridas. A sua roupa, a parte onde não cortava, ela entrava na pele de cada chicotada que ele levava. Biblicamente eu posso afirmar isso, que Jesus chega ao lugar da crucificação, ele chega sem ânimo. Ele não tem mais força. A palavra de Deus relata, irmão, que o soldado puxa ou tira dele as vestes. E provavelmente naquela hora as vestes saem de dentro da sua pele, do seu corpo ferido. A dor que se pode imaginar é a pior possível. Mas uma coisa interessante, meus amados, é que até então Jesus não diz nada. Jesus não amaldiçoa, como era o costume das pessoas que eram crucificadas, gritarem, amaldiçoarem quem estava lhe crucificando, quem estava lhe batendo. A palavra de Deus relata que ele não fala nada. Até o ponto da sua crucificação, aonde ele ali está. E a palavra de Deus disse que, arranjando forças, ele dá suspiro, ou seja, um brado de vitória ali na cruz. Posteriormente de falar, pedir a Deus para perdoar todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aproximadamente já à tarde, a Bíblia diz que ele fala as últimas palavras e diz: Pai, está feito, está consumado. Aleluia. É aqui, meus amados, onde eu queria que você compreendesse por que é que você está aqui. É porque alguém deu vitória, nos deu vitória na cruz. Hoje nós estamos aqui. Se a Páscoa em si era livramento, libertação, fuga para o povo de Israel, a morte de Jesus Cristo para nós é a libertação do mundo miserável de pecado, da condenação de pecado. Hoje nós estamos aqui porque
antes de falar essas coisas para os discípulos, ele pediu: façam isso sempre em memória. Ora, como é que ele está vivo e pede que faça em memória dele? É porque ele ia morrer, ele ia dar a sua vida. Hoje nós vamos participar da ceia. Entenda uma coisa: você foi liberto, você não é escravo, Aleluia. você é livre. Deus te deu vitória, Deus te deu libertação. Jesus Cristo fez isso. Hoje, ao pegar o pão, o vinho, o suco que simboliza o vinho, você sabe o que está acontecendo. Aleluia. Foi porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deu a sua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Para nós, Glória a Deus. nessa noite, todos aqueles que fazem parte desse... Eu não podia, a palavra certa não seria ciclo, que fazem parte dessa igreja comprada por Jesus Cristo, possam cear e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma vez em que o Senhor permite ter essa comunhão com Ele. Às vezes nós imaginamos: poxa, eu faço isso agora e só daqui a um mês, e como é que é, em ano em ano. Se você pudesse fazer todo dia, poderia fazer. Caso uma passagem que eu acho interessante, parece que é número 16 e versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: é isso? É assim. Vê Deuteronômio 16 e 3, pessoas. Glória a Deus. Comam sacrifício com pão sem fermento. Lê aí, pessoas. Comam o sacrifício com pães sem fermento. Isso. Durante 7 dias. Comam pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Isso aqui. Para se lembrarem por toda a vida do fato que aconteceu no Egito, como vocês saíram. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que quando aquelas pessoas mais velhas iam morrendo, essa era uma coisa como fosse hereditária, passando de pai para filho, de pai para filho. E aqueles mais da frente que não sabiam, os mais velhos contavam: foi assim, assim que aconteceu. É por isso que nós estamos celebrando ou comendo a Páscoa. É por esses motivos. Outra coisa que me chama muita atenção agora é Números 9 e 11, onde vai falar de como eles comiam o cordeiro. Oferecerá um sacrifício de Páscoa em um mês depois, ao entardecer do 14º dia do 2º mês. Versículo 12. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Opa! O animal simboliza quem que eu falei? Lê aí João 19:36. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha aí. Sem falar em outras de Salmos 34 e 20, que vai falar praticamente a mesma coisa. Hoje, meus queridos, pro mundo que eu falo, o sistema não entende nada do que está acontecendo. Mas você sabe o que está acontecendo. Você é grato pelo que está acontecendo. Todos nós que estamos aqui temos que ter essa certeza que ninguém merecia estar, ninguém merecia participar, mas Ele nos fez participantes. Esse sacrifício, isso aqui é a nossa história comprada na cruz do Calvário. Isso aqui faz parte de toda a nossa trajetória.
isso aqui um dia, nós ainda velhinhos, provavelmente, repassaremos para os nossos filhos. Glória a Deus. Ninguém na história da humanidade esquece esse ato aqui, não, irmãos. Isso aqui é algo divino. Isso aqui é uma coisa instituída por Deus, por Jesus Cristo. E a alegria que nós como cristãos sentimos nesta noite, de participar da ceia do Senhor, é para ser algo fora do comum. É por isso que eu falei que talvez tenha algumas pessoas que participam sem saber nem porquê. Porque a igreja, ela só é para os batizados, né? Uma coisa interessante, depois a gente pode até falar desse assunto, que participam da ceia. Eu lembro que quando eu não era batizado nas águas, meus irmãos participaram da ceia, era o culto que eu ia de ceia, era o culto que eu ia, que eu não me sentia bem, era o culto de ceia. Porque eu ficava triste demais. Eu vi aqueles irmãos participando e, poxa, só eu ali sentado sem poder participar. As normas da igreja fazem essas coisas. Mas a alegria hoje que eu e você temos supera, né, todo o tempo de espera. Para aqueles que vão ainda, se Deus quiser, no período curto descer as águas, te prepara porque é gostoso. Glória a Deus. É o momento que, acho que um dos melhores momentos Aleluia. da igreja é esse momento aqui, em que nós vamos participar agora, né? Eu quero só agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse ter me permitido fazer esse relato nessa noite sobre Páscoa e ceia. É muito mais profundo, muito mais além do que você ouviu. É tempo de se gastar horas nesse assunto. Mas que Deus te abençoe e que você participe nessa noite com o convite.